Olá, pessoal! Olá, pessoal! Começando mais uma live. Vou esperar o pessoal entrar. Eu vou colocar uma musiquinha hoje aqui. Aderir à prática da minha amiga Tatiana, da Base Tag. Enquanto a nossa convidada de hoje ainda não chega. She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard. She told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. I said she was a work of art. I didn't listen very hard. She told me she was crazy. Bom, ela chegou, então vamos começar. A convidada de hoje é a Paula Campos. Ela é a idealizadora do Instagram Sobre Morar. Faz um trabalho super legal. Ela é arquiteta e também home hunter. Então eu vou chamar ela aqui para ela explicar um pouquinho do que ela faz e se apresentar. O tema de hoje, a gente vai falar como os diferenciais impactam no preço e como eles agregam valor nos empreendimentos. É um assunto bem importante, porque acho que uma das dificuldades hoje do mercado é como fazer o cliente entender por que determinado empreendimento é mais caro, por que o metro quadrado é mais caro. E existem vários fatores que interferem nisso, então a gente quer abordar isso hoje, tanto para auxiliar os incorporadores nos próximos projetos, quanto para os clientes entenderem do que se trata. Vou chamar ela aqui. Opa! Oi, Paula. Tá invertida a câmera aqui. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, e você? Tudo bom. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Saiba que eu admiro o teu trabalho, acho que é muito importante pessoas como você realizarem trabalhos como os quais você está realizando, ajudando as pessoas a encontrar um novo lar e arranjando soluções, né, principalmente de arquitetura. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da tua experiência e do que é Sobre Morar. Legal, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando e a abertura. E então eu vou explicar um pouquinho, tá? Eu sou arquiteta e eu já trabalhei numa incorporadora e eu já tive um escritório cujo foco era fazer projetos para incorporadoras. Então, eu tinha bastante volume, atendi muitas grandes incorporadoras de Curitiba, também atendi de Camboriú. E a gente fazia no escritório projetos para áreas comuns, apartamento decorado. Então, eu tenho bastante bagagem, assim, de entender o processo da criação do empreendimento. Quando eu estava na incorporadora, a gente trabalhava na definição dos revestimentos, acabamento. Então, para mim, isso é algo natural. É, então, depois de um período em que eu me afastei um pouquinho da arquitetura, eu reavaliei e vi que o que eu gostava mesmo era o mercado imobiliário, era trabalhar com imóveis, e sempre com esse link com as incorporadoras. E nisso surgiu o Sobremorar. Então, o que é o Sobremorar? É meu Instagram, onde eu falo sobre casa, decoração, imóveis, arquitetura, o universo, né, do morar, no caso. E comecei a postar muito sobre projetos, empreendimentos de Curitiba. Eu faço também tours nos apartamentos, explico pelo viés da arquitetura e da decoração, de forma menos comercial, digamos assim, né? Porque eu quero engajar o cliente nesse processo. E começaram, pessoas que me seguem começaram a fazer perguntas no Instagram, ali no privado. Paula, o que você acha de tal apartamento? O que você acha de tal empreendimento?
Ah, deixa eu te mandar um link. Então, eu comecei a ajudar as pessoas tirando dúvidas mesmo. E nisso me deu uma ideia. Eu falei, poxa, eu posso ajudar as pessoas profissionalmente a fazer isso, não apenas como, né, uma ajuda, eu posso fazer isso como um trabalho realmente. E criei esse método do home hunting, que são 5 etapas, em que eu assessoro de forma super personalizada as pessoas, desde de um briefing bem elaborado, eu faço uma análise do imóvel que eles moram, sugiro alterações para valorizar em caso de venda, faço planilhas, acompanho visitas, então tudo com o meu olhar de arquiteta realmente, então eu consigo avaliar quanto o cliente vai gastar para reformar um apartamento antigo versus comprar um novo. Então, o home hunting seria esse serviço. Ah, é muito legal. Eu acho que é muito importante esse serviço, porque a maioria dos clientes não tem o viés clínico, o olhar clínico, esse viés técnico de entender o potencial de um imóvel mais antigo, que normalmente tem um super potencial até por causa da localização. Então, estou bem feliz de você estar aqui hoje com a gente. Legal. Eu acho que o primeiro tema que eu queria abordar com você do que a gente combinou, de falar sobre como os diferenciais impactam no preço e agregam valor nos empreendimentos, é que eu acho que o conceito, principalmente os conceitos, se perderam muito nos últimos anos. Então, eu queria deixar claro para todo mundo, a gente explicar um pouco sobre isso. A gente não pode definir imóvel como alto padrão de acordo com a metragem dele, né? Isso. Então, eu queria que você desse sua opinião sobre isso e a gente vai construindo o tema. Com certeza. Então, é importante, porque as pessoas elas julgam que por imóveis serem menores, eles não são alto padrão. Então, às vezes, ao fazer análise de custos, eles olham e falam, nossa, mas está tão caro para o tamanho. E, na verdade, o preço ele não tem nada a ver com o tamanho. Claro que é proporcional, né? Mas hoje a gente tem uma demanda por apartamentos menores, apartamentos de 2 quartos, bem localizados, empreendimentos pequenos, né, com 20 unidades, que são alto padrão. E o que define isso? Acabamento, conceito, né? Qual profissional, qual arquiteto fez o projeto. Então, hoje as pessoas buscam isso, buscam exclusividade. Então, não é porque a pessoa tem uma necessidade de espaço menor que realmente o padrão que ela busca é menor, né? Não é, com certeza não é. Exatamente. Eu vejo isso muito no mercado, inclusive aqui dentro da Real Smart. A gente tem um produto que é de 1 quarto, que é o Live São Francisco, mas ele é um AAA. Ele tem um excelente acabamento, ele tem todo um conceito, tem obras de arte espalhadas pelo empreendimento. Então, isso tem um valor agregado. E não é porque ele tem 44 metros quadrados, como você bem falou, que ele não é alto padrão. Ele é alto padrão. Ele tem a média de preço é 8,5. Então, R$ 8.500 o metro quadrado, que é considerado já um alto padrão, mas é um apartamento de 1 quarto. Então, Isso. é bom que fique bem claro isso para todo mundo, que não é porque tem 200 metros quadrados que é alto padrão. E é inversamente proporcional, né, Paula? Porque não é porque o apartamento tem 200 metros, como eu falei, que ele é alto padrão. Exatamente. Né? Então, tem que deixar esses conceitos bem, bem claros. Então, o segundo tema que eu gostaria de falar contigo é como a gente já deu uma esmiuçada, além da metragem, tem outras questões que impactam no empreendimento ser alto padrão ou não. Então, além dos diferenciais, além do método construtivo, a questão do conceito, como você bem falou, a questão de quem foi o arquiteto, quais mais itens a gente pode considerar para classificar um alto padrão? Legal, Jéssica. São inúmeros, né? Tem vários itens que a gente vê a olho nu, que são aqueles que visitando você identifica, e tem vários outros que eles estão embutidos no custo construtivo. Né? No caso, você falou de arquiteto, você está aí o edifício Ícaro da G7. Então, o que eles vendem ali? Mais do que um prédio, eles vendem uma assinatura. Né? Eu acho que hoje um apartamento em Curitiba que ele se destaca principalmente pela assinatura, né? Um projeto do Arthur Casas que não tem nenhum outro. Então, esses são alguns itens. Por exemplo, se uma laje é protendida, não tem vigas, permite um vão livre. Então, são coisas que diferenciam muito. O sistema construtivo é muito mais caro. Então, já vai justificando esse valor, né?
Isso porque você falou de método construtivo. Eu nem mencionei aqui acabamento, né? Porque é o acabamento que a gente chega e enxerga. Sim. Mas tem diversos outros. Então, no finalzinho da nossa live, eu quero comparar um pouco valores. Então, eu fiz uma análise aí, um case, né? Eu gosto sempre de falar em valores que as pessoas enxergam melhor a diferença. E daí a gente tem uma ideia, por exemplo, de acabamentos de alto padrão e de médio, médio alto, só que já dá uma diferença bem grande. Sim. Quais outros fatores que eu analiso que influenciam muito no valor? Então, essa questão que como eu comentei, eu já trabalhei do outro lado, né? Eu já trabalhei no lado de quem define os acabamentos, define os materiais. Então, hoje, quando eu chego no empreendimento, né, no processo da busca, do home hunting e tal, eu consigo orientar o cliente assim, eu falo, olha, esse hall tá lindo, mas o acabamento dele, ele não é prime. Então, você tem que um porcelanato médio, é bonito, mas ele é médio. Ou, pelo contrário, ou, nossa, esse mármore aqui desse hall é importado. Então, assim, não está dentro do seu apartamento, mas quando você compra também área comum, né? Ele está ali na conta, né? A gente faz a conta por metro quadrado útil, mas você mora em todo aquele edifício, né? Sim. Então, áreas comuns impactam bastante se elas são grandes, se elas são menores, se tem piscina aquecida. São fatores que, assim, empreendimentos que têm mais equipamentos, obviamente, custam mais caro. Sim. E, por exemplo, às vezes o empreendimento ele tem muita área comum, mas até se classificam como alto padrão, mas você vai ver na academia, uma esteira mais ou menos. Então, assim, esteiras boas hoje custam 20 mil reais. Se você tem duas, três esteiras, sabe? É um valor que ele vai somando ali na conta. Sim. Outra coisa, quando o empreendimento tem imóveis de primeira qualidade, eu digo prime mesmo, como por exemplo, decoraram o hall com móvel artefato. O projeto de interiores foi feito com arquitetos, né? Não vou citar porque são muitos, mas arquitetos bem renomados na cidade. Então, eles não só agregam custos, como agregam muito valor, né? Até essa deve ser a decisão, né, das incorporadoras no momento que fazem essas escolhas. Sim. Outro fator que eu também quero que você fale um pouquinho mais, que eu sei que você tem conhecimento, é sobre certificações, né? Então, isso também dá bastante diferença, valoriza muito o empreendimento e é uma coisa a longo prazo que tem, né, bastante interessante. Sim. Deixa eu só fazer duas perguntas aqui que já surgiram. Tá. A Mariana, ela tá pedindo para a gente explicar qual que é a diferença entre um acabamento Prime e os demais, e o que é e o que não é acabamento Prime. Tá, legal. Então, o que que eu considero acabamento Prime, tá? Vamos falar em Porto Belo. Porto Belo é uma marca de revestimentos e eles têm várias linhas dentro da própria fábrica. Por quê? Tem linhas mais comerciais, que são o quê? Produtos que, por exemplo, os porcelanatos, eles têm desenhos, né? Vamos supor uma estampa de mármore. Num acabamento comercial, você compra 10 metros quadrados e muitas das peças, elas são parecidas. O desenho delas é parecido, então fica com uma cara menos natural. Você não consegue ver, parecer que pareça realmente que é um mármore. Já vamos supor que esse piso ele pode custar uns R$ 80 o metro quadrado. Ele não é menos bonito, mas ele tem certa simplicidade, né, no processo de elaboração, de execução desse piso. Mas você tem na própria Porto Belo pisos de 300, de 400 metros quadrados, que às vezes imitam o mesmo mármore, mas você pode colocar 100 metros quadrados de piso que você não vê peças iguais. Às vezes a técnica, né, a técnica do porcelanato é mais elaborada, o produto realmente, o material utilizado é um material mais nobre. Então, prime e qualidade não necessariamente, eu quero dizer, não necessariamente um produto que não é prime, ele tem menos qualidade, mas ele tem aspectos, digamos que Não são diminuem o tão valor dele únicos, para né? isso, para tornar ele, nossa, baixou meu som aqui, para tornar ele realmente mais acessível. Sim, eu acho que o mármore ele é uma pedra única, né? Não tem outra igual. É difícil achar uma Eu vou pedra. ter que sair, Jéssica, porque eu não estou ouvindo. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá Não bom, sei tá o que bom, aconteceu aqui que eu não estou ouvindo. tá bom. Tivemos um erro técnico aí, pessoal, mas ela já tá voltando. Deixa eu chamar ela de volta aqui. Eu acho que é importante, enquanto ela não volta,
falar justamente isso. O mármore, por exemplo, ele não, você não acha uma pedra igual a ele. O porcelanato, ele já é feito em grande escala. Então, oi, tá me ouvindo? Agora tô. Então, eu tô falando aqui, Paula, que o porcelanato, você consegue fazer ele em grande escala. Você consegue escalar a produção dele. Então, ele, como você falou, as rasuras são iguais, por mais que ela pareça um mármore. O mármore em si é uma pedra natural. Então, é muito difícil você fazer exatamente igual, né? Sim. Não tem como. Então, acho que por essa parte única, ele se torna prime. Mas não quer dizer que o porcelanato não seja um excelente acabamento. Com certeza. Tem porcelanatos de, né, qualidade ali que é incomparável, né? São excelentes. Então, Eu acho que tem outra pergunta aqui do Luiz. Pedras naturais, mármore, ainda é fundamental na constituição do alto padrão, mesmo com porcelanatos tão perfeitos sendo produzidos? é tudo uma questão de gosto e praticidade, né? Então, assim, o porcelanato, uma das grandes vantagens dele é a manutenção. Limpeza é mais fácil, ele é menos poroso, tem menos chance de manchar. Mas eu acho que num altíssimo padrão, como você diz, o cliente ele espera por um mármore. Então, não vou dizer que ele deixe de comprar um imóvel porque não tem o mármore, mas a hora que ele vê, né, aquilo eu acho que desperta uma sensação Desejo, mais nobre. Um desejo mais nobre. Você estava, acho que o último assunto ali que você falou foi em relação às certificações. Hoje existem várias já no Brasil. Tem o GBC, que a Laguna, por exemplo, usa muito, a Essex usa nos seus condomínios logísticos, que impactam muito na sustentabilidade e até na conceituação do projeto. São muito importantes, geram uma exposição de caixa, um investimento do incorporador na construção, porque são várias regrinhas para que você tenha essa certificação. Então, a forma como você elimina os resíduos da obra, a forma com que você limpa a tua obra, se a tua obra está limpa, se está organizada, se não está, o material que você usa na tua obra. Então, tudo isso impacta para que você tenha essa certificação. E é uma coisa que o cliente normalmente não vê, porque fica dentro da obra, né? Ele não vê, ou ele não vê no período de obra, por exemplo, a retirada dos resíduos, que é muito importante para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Então, isso é muito importante. Quando as pessoas veem aquele selinho ali, é importante que elas saibam que gerou um esforço muito grande da incorporadora para que ela tivesse essa certificação. Tem outra certificação, que é o WELL, que é em relação ao bem-estar da pessoa que está morando naquele empreendimento. Então, também tem várias regrinhas para que a pessoa, para que a incorporadora receba essa certificação. Então, isso é outro diferencial que não é de acabamento, mas que interfere muito no metro quadrado e que interfere no bem-estar realmente da pessoa e agrega valor e, consequentemente, o preço, né? Tem outro assunto aqui que eu acho que eu vou dar só uma passadinha para a gente começar a comparação dos preços dos diferenciais. Claro. Mas é importante a gente falar também que o que a gente está falando aqui é um parâmetro, mas cada comprador vai saber o que é mais importante para ele naquele determinado momento de vida, naquele determinado objetivo de compra, se é para investimento, se é para moradia, qual é o objetivo dele. Tem um preço que a gente leva muito em consideração quando vai precificar um empreendimento, e as pessoas não conhecem esse nome, mas é um termo que elas usam também, que é o preço hedônico. Então, o que é isso? É quando você paga aquele a mais por alguma coisa que te interessa. Então, localização. Normalmente, a gente embute um preço se a localização é premium. Ou, por exemplo, tem que ter churrasqueira na sacada. A gente considera isso um preço hedônico. As pessoas pagam um pouco mais para ter churrasqueira na sacada, né? As pessoas pagam um pouco mais, talvez, para ter um piso aquecido no banheiro. As pessoas pagam um pouco a mais para ter uma piscina aquecida no prédio. Então, só que isso varia de acordo com cada pessoa, né? Tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. Então, o preço hedônico é aquilo que você pagaria mais
para ter no teu apartamento. E é isso que as pessoas têm que levar em consideração também, não só o que a gente está falando aqui, que são informações mais técnicas, mas aquilo que é o preço hedônico para ela. Então, o que ela pagaria a mais para e o que ela queria, o que ela estaria disposta a pagar mais para ter no apartamento. Agora vamos para a parte, acho que mais esperada da live, pelo menos minha. Vamos comparar os diferenciais que a gente tem no mercado hoje, que são mais comuns. E eu estou ansiosa para concluir o quanto isso impacta no preço dos imóveis. Legal, Jéssica. A minha análise, ela foi baseada num apartamento de 100 metros quadrados e eu só considerei itens que estão no apartamento, tá? Então, eu não tenho como analisar, porque cada empreendimento é um caso, questões como eu comentei, das áreas comuns, questões de acabamento de fachada. Então, a gente tem empreendimentos hoje que é mármore em todas as fachadas, né? A exemplo dos empreendimentos da Sanremo. Eles têm mármore com soltura da parede, né? Aquele sistema que tem soltura em tudo. Então, isso eu não consigo estipular. Mas, dentro do apartamento, eu vou falando algumas, se alguém tiver alguma dúvida pode colocar, que são várias, né? Primeiro eu comentei sobre a laje, então quando a laje ela permite vãos livres, isso já é um diferencial bem grande, até porque muitas pessoas gostam de conceito aberto, então mesmo que venham compartimentado, tenha mais de uma sala, o pessoal gosta de abrir, então é importante. Por quê? Porque daí não fica um monte de viga aparente, então mesmo que você abra, fica uma viga ali, viga não é uma coisa assim que cabe muito com alto padrão, né? Sim. Outros itens, você mencionou a churrasqueira. Então, às vezes, o custo da churrasqueira também é uma coisa que a gente não tem como avaliar inicialmente, mas tem essa questão da facilidade, do gosto pessoal. Então, também é um diferencial. Tem empreendimentos alto padrão que não tem, ou por opção, né? Enfim. Conceito do produto. Conceito, às vezes não cabe para o público. Outros pontos minoritários, tá? Eu vou falar primeiro os minoritários, que são pinceladas. Irrigação nas floreiras. Então, tem prédios com floreira e não tem irrigação. A pessoa tem que ir lá com baldinho, né? É um diferencial. Ponto de lareira a gás. Então, a gente tem também muitos empreendimentos que já vem. Você já tem o preparo ali, né? A pessoa que, se quiser colocar, tem. Infra de triturador, uma coisa super simples. Precisa ali de um ponto elétrico. Mas, quando você vê, você já fala, legal, eu não preciso quebrar, né? Sim, depois que você tem, você quer ter sempre, né? Quem já teve triturador e já usou, exato. E é extremamente sustentável, porque você gera menos exatamente. lixo orgânico, né? Então, eu fui visitar com um cliente esses dias um apartamento, inclusive muito bonito, o empreendimento Área da Fenícia. Eles têm acabamentos muito bons lá. E eles tinham a infra do triturador. Então, a cliente falou, olha, que legal, tem a infra. É uma coisa extremamente simples, ela não tem custo alto e, né, já atraiu, de certa forma, ali, porque a pessoa é algo que ela se interessa, né? Outro item, quando a porta principal do apartamento é uma porta pivotante, é uma porta maior, de 1,20. Então, primeiro impacto, a pessoa entra, né, já abre uma porta pivotante, mais nobre. Então, é uma coisa que tem bastante diferença. Outro ponto que às vezes passa desapercebido, porque a pessoa está tão ansiosa para conhecer o apartamento que ela não vê, que é elevadores. Então, se é um prédio pequeno, tem um elevador, tem dois. Se é um prédio maior, de vários andares, tem só 2 elevadores. Então, né, isso também muda. O custo de um elevador no empreendimento é bem alto. Sim. E é uma coisa importante de perceber, né? Porque você não quer ficar longe do elevador também, né? Exatamente. Então, isso são detalhes, assim, que eu estou falando por cima, né? Não calculei isso no preço, a maioria deles é de percepção, não de custo. Sim. Mas a gente tem outros itens que, geralmente, quando o cliente vai com o corretor, são os primeiros que o corretor fala, né? Para valorizar exatamente o imóvel. Então, a gente tem o piso aquecido. Muitas incorporadoras alto padrão entregam infra de piso. O que é infra de piso? Entregam o duto para passar o cabeamento. Hoje, o mais utilizado em piso aquecido é o piso com sistema elétrico, né? Que tem algumas diferenças, mas tem de manta, tem com eletroduto, enfim. E o pessoal, muitas construtoras entregam e quando o cliente vai, ele entende diferente. Por quê? O corretor fala assim, olha, eles entregam infra de piso aquecido e você acha que já é algum preparo. Na verdade, não. É um espaço destinado que você tem que contratar a empresa vai vir instalar, você vai pagar por todo o sistema. O que tem é um preparo elétrico, um duto passando para facilitar essa instalação.
Mas muitas entregam piso aquecido não só nos banheiros, que é o mais comum, como nos quartos e até na sala. Então, eu visitei recentemente o The Paramount da Porto Feliz. Eles têm mármore importado em toda a sala, né? Tem um crema marfil, se eu não me engano, toda a sala com piso aquecido. Então, isso é um super diferencial, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que hoje é algo que ele também tem essa questão ecológica, né, que você comentou, Sim. porque usa menos ar-condicionado, tem mais conforto térmico, então são pontos, né, que hoje em dia são bem valorizados. Depois, bom, vou comentar agora por cima, tá? Eu fiz uma estimativa mais ou menos, considerando um valor inicial para um apartamento de 100 metros, um sistema de piso aquecido nos quartos e no banheiro, custaria em torno de 10 mil reais. Então, se você sabe que já tem esse custo ali, já vai agregando no metro quadrado, né? Outro ponto são as portas. Então, a gente tem portas de muito boa qualidade, que são, por exemplo, portas laminadas, com bom acabamento, com uma boa vedação. Mas, quando você vai num apartamento que tem uma porta de laca, uma porta com uma espessura maior, então, ao invés de ser uma espessura de 3,5, de 35 milímetros, a gente tem uma de 45. Então, o peso, quando você abre, você já... São coisas que o cliente ele não vê na hora que ele não entende por quê, mas ele sente a qualidade, né? São detalhes muito subjetivos, assim. Então, não que uma porta que seja laminada, uma porta oca laminada, ela tenha menos qualidade, mas ela tem a necessidade, ela pode ser bonita, ela pode ser bem acabada, mas ela não tem como se comparar com uma porta de laca, né? São questões mesmo estéticas que fazem a diferença. Sem dúvida. Até a guilhotina, né, Paula, embaixo, que normalmente Isso. eles usam a guilhotina para fechar. Para quem não sabe o que é a guilhotina, é realmente uma guilhotina que vai embaixo da porta e quando você fecha a porta, ela meio que lacra aquele ambiente. Então, impede de entrar poeira, impede de entrar som, ele preserva um pouco mais a temperatura, então o quarto fica mais agradável, se tiver uma climatização, né, de um ar-condicionado, seja central ou seja split. E talvez ali não dá nem para ver, quando você vai visitar o imóvel, não dá para ver a guilhotina, é muito difícil, a não ser que você se agache e olhe. Mas a mesma coisa a milimetragem, ninguém leva, acho que raras são as pessoas que levam uma fita métrica para ver qual que é a milimetragem da porta, né? Então não é algo que é tão palpável, tangível naquela hora, né? Não, isso é importante para quem vende o imóvel, né, para o corretor que apresenta, ele ter esse conhecimento, porque muitas vezes o cliente não visualiza, mas a partir do momento que você fala, ele fala, nossa, realmente, a porta da minha casa é muito levinha, ela não tem... Quando eu pego essa fechadura aqui, ela é mais robusta, então são detalhes, assim, sutis, né, que é bom que o corretor saiba vender isso para o cliente, porque é aí que vai justificar no final da conta, né, quando chegar no valor final. Eu fiz uma análise aqui para esse apartamento de 100 metros. A gente tem uma média de 10 portas nesse apartamento, tá? Considerando 3 quartos, 2 banheiros, então é um apartamento de um tamanho médio. O custo de diferença entre uma porta, por exemplo, de alto padrão, porém não laqueada, e uma laqueada, é de mais ou menos 15 mil pelo apartamento inteiro. Então é uma diferença super alta. Né, a gente tem porta ali de R$700, de uma marca muito boa, de boa qualidade. E já uma porta de laca também excelente vai custar 1.500. É mais ou menos o dobro. Então, quando o corretor fala, olha, porta laqueada, às vezes o cliente pensa, né, legal. O que é laca? Na verdade, o cliente nem sabe o que é laca, na maioria das vezes. Sim, não sabe. Então, é importante ver a diferença. 15 mil de diferença, né? Eu não estou falando do valor integral, o valor integral é maior, mas só de diferença são os 15 mil. Então, outro ponto, tá? Pulando da porta. Infra de ar ou ar-condicionado central. Então, as construtoras Prime, muitas delas já estão entregando o sistema de ar-condicionado central. Até acho que a gente conversou um pouco sobre isso. Que também é um sistema muito mais uniforme, não tem aqueles equipamentos na sala, ele já tem toda a infra pronta, então o pessoal no máximo vai comprar lá o equipamento, colocar na área técnica e mandar rodar, né? Não tem que ficar passando cabeamento, não tem que fazer nada. E
Então, isso também, quanto mais pontos ou quanto maior o apartamento, também vai agregando valor ali. Eu acho que é importante para o cliente, porque quando só tem a infra às vezes só tem a tubulação, né? Às vezes nem a tubulação tem, só tem o furo na viga e na laje para você passar a tubulação. Então acaba gerando tempo, perda de tempo para o cliente, porque ele vai ter que demandar uma parte da obra para isso. Custo, obviamente, que às vezes o barato sai caro, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também. E a facilidade. Hoje, acho que a maioria dos clientes quer facilidade, né, Paula? Então, você já ter uma infra completa, só colocar o split na parede e a condensadora lá na área técnica, puxa, eu pagaria mais por isso. Não sei você, mas eu pagaria mais. Eu acho que um outro valor subjetivo é isso que você falou, a facilidade, é a comodidade. Então, às vezes, o cliente até ele sabe, isso aqui não é tão caro, mas a facilidade de eu não ter que instalar um piso no apartamento, não ter que quebrar, né, passar uma infra completa de ar, compensa, né? Quer se mudar logo, não quer ter aquele gasto naquele momento. Então, são coisas que agregam um valor subjetivo, né? Sim. Isso é importante porque a pessoa vai no apartamento e eles falam, tem infra de ar, a mesma coisa da infra do piso aquecido. Tudo bem, tem infra, mas o que é a infra, né? Você tem que entender, tem cabeamento? Não tem o cabeamento? Então, são detalhes, né? Que você tem que realmente perguntar, né? O cliente tem que perguntar. O corretor tem que saber, né? O corretor tem que ter domínio do produto. Total. Mas às vezes o corretor, na melhor das intenções, fala, olha, tem infra de ar, porque já é um diferencial, mesmo que não tenha o cabeamento, né? Sim. E o cliente, ele só absorve aquela informação, ele não percebe que isso pode querer dizer ter ou não, né? Então, o cliente também, quando ele procura, ele tem que já saber o que ele vai perguntar, né? Não apenas aceitar a informação. Então, tem os dois lados. O corretor que tem que estar, né, entendido, saber tudo, e o cliente que tem que saber o que perguntar. Outro ponto, tá? Rodapé. É um item simples. Mas, por exemplo, rodapé em MDF. Custa R$30 o metro linear desse rodapé. Ele pode ter 10, ele pode ter 20 centímetros. Já muda aí o dobro do preço. Se esse rodapé, ao invés de ser em MDF, for em laca, ou se ele for em mármore, no caso de apartamentos que já são entregue o piso, o valor também muda drasticamente, né? De 30 para R$100 o metro linear. Então, você já vê aí por que tem apartamentos que o pessoal chega e fala, nossa, tá muito caro o metro quadrado. Não, mas espera aí, você tá pagando por algo que você recebe, né? Sim. Outro ponto, tá? Muitas construtoras não entregam gesso, forro de gesso, ou, né, no caso, drywall no apartamento. Então, custa mais ou menos R$100 o metro quadrado para fazer gesso, um gesso liso simples, tá? Sem muitos detalhes. Tá. Então, digamos, esse apartamento de 100 metros já agrega 10 mil. Então, são 10 mil que o cliente vai entrar e ele vai ter que pagar ali na hora para instalar. Então, às vezes, ele já gastou tudo que ele podia no apartamento, ele ainda tem que considerar que vai ter esse gasto extra aí, que daí é desembolsar, digamos, à vista, né? No apartamento você pode até ter outras formas de negociação. Exatamente. Quando já vem, não é só o benefício do forro em si, mas também é o benefício da comodidade, né? Do desconforto de ter que fazer gesso, que quem, né, trabalha com gesso sabe que é uma sujeira, tem que lixar, é um desconforto muito grande. Sim. Então, aí a gente já aumentou 10 mil no valor do apartamento quando entregue com forro em todo o apartamento, tá? Esquadria. Então, esse é um ponto que é super importante também o cliente estar ciente e o corretor saber vender. Esquadria a gente pode ter nos apartamentos de alumínio ou de PVC. Então, tem esquadrias de alumínio de excelente qualidade. Não quero dizer que por não ser PVC, ela não é de boa qualidade. Mas a esquadria de PVC, ela tem algumas vantagens. Então, toda a questão de vedação, de isolamento, tanto de acústico quanto térmico. Se o vidro é duplo ou não é duplo, então isso também, né, aumenta muito o valor, se ele é duplo laminado, se ele não é. Então, quando você vai, tem que reparar nesses detalhes, né, o corretor também. Por que realmente custa? Sabe quanto custa mais? Considerando uma esquadria de alumínio de ótima qualidade versus uma de PVC, 30% mais ou menos a mais. Então, nesse apartamento aí, eu estimei... Aqui eu não fiz a conta total, mas bom, vamos supor que fosse 10
Deixa eu ver se eu tenho aqui anotadinho. Peraí, que daí eu já falo o valor certo. Ó, Bárbara, eu fiz uma. pode falar. Diga. Se fosse um apartamento com esquadrias de tamanho médio, seria 30 mil reais o gasto da empresa com PVC e seria de mais ou menos 15 mil reais o gasto da construtora com alumínio. Então, aqui é o valor máximo, não está dando os 30% ali, porque eu fui estipulando o valor por esquadria, Sim. mas né, talvez 30 entre até 50 aqui chega essa diferença. Então, vamos para o próximo aqui que a gente tem. Piso. Então, piso tem várias possibilidades ali. Pode ser entregue piso nas áreas sociais, o que é o melhor dos mundos, né? A pessoa não precisa chegar. Primeiro que quando a pessoa visita o apartamento, não vê um piso lá numa laje, que acho que já dá uma. Isso também, né? Valoriza muito, agrega valor. Você chegar e ver um apartamento já zerado para você fazer os móveis e entrar, ou ver um apartamento na laje, sem pintura, sem forro, né? Então. O incorporador tem um pouco de dificuldade em relação ao piso nas áreas sociais, e eu acho que você deve ter passado por isso, eu passo por isso aqui nos pitacos que eu dou na Essex e na Cubo, porque o hábito aqui em Curitiba, a gente está num clima mais frio, mas tem pessoas que gostam do porcelanato nas áreas comuns, mas tem pessoas que gostam da madeira. Então, eu acho que é um super diferencial, mas você tem que estar muito afiado em relação a qual que é o público do teu produto para você saber qual que é a preferência dele, né? Então... Sim, e tem incorporadores que são espertas, então eles oferecem para o cliente as duas opções. Eles não entregam instalado, mas eles falam, olha, eu posso colocar aqui um piso de madeira ou eu posso colocar um porcelanato. Então, eles dão essa alternativa, que eu acho que é muito legal, porque você tem algumas que entregam o piso e daí o cliente vai lá e quebra tudo. Exatamente. Então, né? Então tem que fazer esse peso. E Paula, e aí, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você que acompanha, faz toda essa consultoria para os clientes, o que eles falam para você? Que eles preferem com piso? Que eles preferem sem piso? O que eles te falam nas visitas? Olha, geralmente as construtoras colocam piso de gosto, de um gosto que atenda o maior número de pessoas, são pisos neutros, né? Então, eu entendo que, salvo pessoas que têm um senso estético diferente, um gosto diferente de estilo, que as pessoas gostam quando já tem piso. Então, quando são pisos num estilo mais clássico ou neutro, realmente, então eu acho que isso acaba facilitando a venda. Mas tem gente que prefere colocar, conforme o seu arquiteto, né, o que fez o projeto interior sugeriu, então varia, né? Não tem como a gente estipular que todos os clientes vão querer o piso realmente. Mas falando em piso, o que pode acontecer, tá? Pode acontecer de ter piso só nos banheiros e na cozinha. Pode acontecer de ter, nos banheiros e na cozinha, pode ter porcelanato ou pode ter mármore, ou no caso um granito, algum outro material natural, então já muda aí o valor. Pode ter nos quartos madeira natural, então um de madeira natural Kumaru, que é um que muitas incorporadoras entregam. Ele custa em média R$250 o metro. Então, um apartamento que não tem ali, que não foi entregue piso nos quartos versus um que entrega, se ele fez um quarto ali que seja 10 metros quadrados, já aumentou R$2.500, né? Então, são detalhes. No caso de pedra, quando eu entregue na sala, esse apartamento que eu falei da Porto Feliz, que entrega já com o mármore, é um mármore importado. Esse mármore custa mais de R$1.000 o metro. Então, se são ali 100 metros de sala, né? São R$1.000 a mais. Então... E a pedra, se você souber cuidar, ela é igual madeira, dura pro resto da vida, né? Sim, claro. É algo que, assim, dependendo do mármore, é muito difícil ele sair de moda, né? Eu acho que tem alguns tipos de mármore que são atemporais. Então, sim, realmente dar um valor agregado pro apartamento, né? Sim. E falando sobre isso, a pessoa, você falou em estilo mais clássico, eu acho que quando o empreendimento ele tem esse estilo, o cliente ele já compra a ideia deles, porque ele já tem esse gosto. Então, tem que avaliar bem, o incorporador tem que avaliar bem também na hora de fazer se o empreendimento todo cabe naquele estilo, eu acho que vale ele colocar, aquilo agrega valor, porque o cliente já se encanta, né, quando ele chega lá. Então, outro ponto, é um detalhe sutil também, que é uma fechadura eletrônica. O custo da fechadura
não é tão elevado, né? Uns R$ 1.000 entre o sistema e a instalação. Mas quando o cara chega, já aperta o botãozinho, ele já se sente, né, valorizado, uma coisa mais realmente um detalhezinho que agrega. E a comodidade também, né? O fato de você não precisar sair de casa com chave, né? Eu acho que isso já para mim já vale, porque você não sai com tanta coisa na mão. A segurança também hoje tem várias, inclusive várias fechaduras, inclusive que fazem reconhecimento facial. Então é a última novidade e eu acho que é super agradável e é também um diferencial nos empreendimentos. Isso. Então, outro ponto agora, falando de banheiro, tá? No banheiro tem muitos itens que podem agregar valor. Um deles é o porcelanato. Então, eu falei, tem porcelanato de R$ 60 o metro, da mesma marca, como o caso da Porto Belo, e de R$ 200, R$ 300 o metro. Então, ó, fiz uma análise aqui do porcelanato, quer ver? Um porcelanato de 60 metros em todos os banheiros do apartamento versus no de 200, ele muda mais ou menos de 9 a 10 mil reais no total. Então, já, às vezes você chega lá esteticamente e você nem percebe, assim, beleza, um begezinho aqui, clean, não tem nada demais, mas quando você chega e vê aquele super lindo, com textura, né, você percebe. Então, 10 mil a mais no metro, já dá para ver a diferença. Louças e metais também, a mesma coisa. Se você pega produto da Deca, todos os produtos da Deca são de qualidade, não tem como contestar. Mas se você pega ali uma louça Prime, ou se você pega um metal, um monocomando, né? Sim. Em vez de pegar um misturador simples, é mais ou menos o dobro do preço. Então, aqui na minha estimativa de louças e metais, considerando só nos banheiros, daria por volta de 5 mil, mais ou menos, né? Eu estou sendo ali econômica. Eu acho que dá até mais, no fim das contas, mas mais ou menos 5 mil de diferença. Então, põe lá na nossa conta, né? Sim. Eu deixei por último para falar sobre um item, já que eu falei da fechadura eletrônica, que é super importante, eu acho que você concorda comigo, né? Que é a questão da automação. Então, a pessoa hoje que compra um empreendimento novo, um apartamento novo, ela tem que pensar a longo prazo. O que vai acontecer a longo prazo? Cada vez tudo vai ser mais digitalizado. A gente vai ter muito mais essa interação de controle digital, de poder acessar pelo celular, de poder se programar, deixar, né, digamos, toda a casa funcionando dessa forma mais automatizada mesmo. Sim. E muitas incorporadoras alto padrão entregam isso, né, já entregam ou todo o sistema ou o sistema inicial. O que seria o sistema inicial? Eles automatizam a persiana, por exemplo, então já são as persianas que sobem sozinhas. Automatiza os circuitos de iluminação, então você pode escolher as cenas, você vai acender todas as luzes ao mesmo tempo, ou você vai acender separado, aquelas que são de iluminação geral, as que são de iluminação pontual. Eles podem automatizar também o home theater, então já deixar isso pronto com a parte de som. Então, é um diferencial enorme e que eu acho que poucas pessoas deixam de comprar por não ter. Sim. Mas quando tem, né? Quando tem, eu acho que é uma coisa que chama bastante atenção do cliente. Eu acho que essa questão da automação está muito ligada com o que a gente comentou até numa live com a Tatiana, sobre o comportamento do consumidor. As pessoas têm cada vez menos tempo, né? Estão querendo aproveitar mais com o que realmente importa o tempo, ou ficam muito tempo no trabalho e quando chegam em casa querem aproveitar com a família, com os amigos, sozinho, enfim. Eu vejo essa questão da automação como um conforto, uma facilidade, porque você pode chegar em casa e ser bem recebido sem ter ninguém lá. Porque você pode programar no teu aplicativo que às 8 horas da noite você vai chegar em casa, vai estar uma temperatura agradável do teu ar-condicionado, as luzes que você precisa estarão acesas, o teu home theater pode estar ligado na música que você gosta ou no filme que você gosta, você pode condicionar a tua adega para, enfim, preparar um vinho. Sim. Então, eu acho que isso, e essa questão da facilidade, eu acho que é muito importante também, porque às vezes, enfim, apartamentos maiores, esqueci a luz da sala ligada. É uma besteira, mas não é muito mais confortável você apagar a luz do teu quarto do que ter que levantar num frio como tá hoje e ir lá apagar?
São coisas que Sim. a pessoa fala, ai, para, é besteira, Jéssica, que é isso, nada a ver com o que você está falando. Mas no dia a dia faz muita diferença, são diferenças muito sutis. E hoje, com toda a tecnologia que tem e que cada dia aparece, a automação se tornou algo que não é inalcançável. É algo que você, é como qualquer outro acabamento, você pode ir até o céu, né? Tem automações mais simples que funcionam e tem automações super, mega, hiper, triple A caras, mas você consegue já fazer. Então, e até pensando como você falou no futuro, daqui a pouco, por exemplo, a tomada USB já é uma realidade. E eu acho que a automação também vai ser daqui a pouco uma realidade. Quem não tiver em casa ou for comprar um apartamento, vai ter que colocar depois e vai ser um diferencial de venda lá na frente, né? Vai ser um diferencial comercial também, como já é hoje. Eu estava vendo uma matéria sobre os imóveis que vão sair daqui, que vão ser lançados hoje. Então, os imóveis que vão ser lançados hoje, eles vão ficar prontos daqui 4 anos. As empresas que estão lançando imóveis hoje, elas têm que pensar num comportamento já futuro. O que pessoas daqui 4 anos vão querer comprar? Então, precisa ter essa análise, o que você falou, essa questão da automação tem muito com isso. A gente acostuma com as coisas, a gente acostuma com as facilidades. Então, as pessoas convivendo com esse tipo de produto, de qualidade, que facilita a vida. Então, chega um momento que ela fala, não, se eu vou comprar, então eu quero um que tenha essa facilidade, já que eu estou investindo tanto dinheiro, muitas vezes é o maior investimento que uma família faz, né? É um imóvel. Então, tem que pensar realmente a longo prazo, principalmente quando você compra apartamento novo. Exatamente. Quando você compra apartamento antigo, você já sabe que tem coisas que você não vai ter, né? Porque foram pensados em outra época, para outra realidade. Tem a vantagem principal, é realmente o custo, que é sempre mais baixo, mas você também está deixando de comprar os diferenciais, por mais que seja de alta qualidade, de alto padrão. Sim. Então, eu fiz uma análise superficial de valor para uma automação de um padrão bom, não top, né? Como você falou, o céu é o limite, mas custaria um sistema de automação simples por volta de 10 a 15 mil para um apartamento de 100 metros. Então, também já dá para a gente colocar lá na continha final. Sim. Além disso, tem também o sistema de aspiração central. Também já está sendo cada vez mais comum, é super fácil. Você chega ali com a tubulação, engata em qualquer ambiente que você esteja, não tem que ficar carregando aquele trambolho que o fio engata, né? A fiação elétrica engata no equipamento, daí sempre a rodinha esbarra. Achar uma tomada que seja perto daquele ambiente, né? Ou uma extensão pela casa inteira. Então, de novo, o diferencial é facilidade e praticidade. Então, esse sistema também é algo que cada vez mais vai fazer parte dos novos empreendimentos. Então, basicamente, a gente falou dos principais. Não sei se eu esqueci de algum, você lembra de mais algum? A princípio, não. Acho que a gente falou dos principais. Esquadria, eu acho que foi bem importante a gente falar. Não, a princípio... Eu acho que são esses. Eu pensei bem, claro que sempre tem alguma coisinha. Sim, sem dúvida. A conta final, tá? O quanto custa um apartamento de alto padrão novo hoje, um que está entregando agora? Então, como você falou, 10 mil metros, 12 mil o metro. Não estamos falando do padrão super luxo, porque daí a gente chega até 20 reais o metro. Né? Mas estamos falando de alto padrão, realmente que tem esses diferenciais. Então, por que você vai encontrar um de 7 mil metros e vai encontrar um de 10 mil metros? Porque a diferença está aí. Esses 3 mil reais, eles estão implícitos aí na questão construtiva, nessa questão toda que a gente falou. Sim. Esse apartamento de 100 metros quadrados, ele hoje vale, em alto padrão, mais ou menos 850 mil, 800 mil, 850 mil, né? Bem localizado. Todos esses diferenciais aqui, eles podem aumentar em até 200 mil o valor do apartamento. Então, entre 150 e 200 mil. Esse valor, eu estou falando em valores... não estou falando do valor que a construtora paga, né? Porque eu não tenho como até chegar lá e perguntar, oi, quanto custa esses diferenciais? É um valor de mercado. Mas, assim, se você for investir tudo aquilo com o seu dinheiro, são 200 mil a mais que já vieram no pacote. Então, por que um apartamento de 100 metros vale 850 e um vale 1 milhão e 100? Por isso, né? Porque você está pagando tudo isso aqui.
Isso que a gente não Então, considerou mão de obra, sim, porque mão de obra é exatamente. caríssimo. Exatamente. E a gente Principalmente não para quem vai considerou. fazer sozinho, né? Exatamente. Então, É, assim, é importante os dois lados. Quem vende, saber vender. Importante até ele ter isso que eu fiz agora, números, né? Porque o cliente não sabe quanto vai gastar na reforma, o cliente não sabe quanto vale um piso de madeira versus um piso laminado. Então, o corretor tem que ter essa informação na mão. E ao sim, mesmo tempo o cliente tem que saber o que, que ele quer. Muito cliente não sabe o que não quer, sabe. né? É Ele verdade. se deixa levar por uma informação e acha que aquilo ali é algo, nossa, que maravilhoso, eu tenho aqui tal sistema, mas ele nem sabe o que, que é aquilo ou qual a diferença entre uma outra coisa, né? Então, tem esses dois lados. Exatamente. Eu acho que é bem importante. E são informações fáceis de achar, né, Paula? Não são informações que demandam um super tempo ou são informações confidenciais. Eu acho que é muito fácil. Eu lembro que quando eu queria saber o nome de um mármore ou quanto custava, eu ia na loja. Eu ia nas lojas, eu ia na marmoraria, eu via o que estava acontecendo para ter argumento com o cliente. Porque eu acho que hoje o cliente está tão preparado em relação a opções, porque o mercado tem aí, né, a internet veio para munir o cliente de informações, então o corretor tem que estar muito mais preparado do que há 5 anos atrás. Deixa eu ver aqui. Exatamente. E Tem um uma. fator, foi isso que eu vou falar agora, que eu vi ali o comentário do Felipe, né? Ele falou que fora as consultorias e projetos necessários para complementar o apartamento. Então, um projeto de interiores hoje, né? O projeto mais os móveis, deixar o apartamento lindo, tipo um apartamento decorado. O cliente ainda vai gastar quanto? R$ 3.000 o metro quadrado em média. Então, ele comprou esse apartamento ali de 800 mil, 850 mil, ele ainda vai gastar mais 300 mil para deixar aquilo ali um brinco. Então, Exatamente. isso é uma análise que eu ajudo bastante quando o cliente está comprando, mesmo que seja um apartamento antigo, então aí ainda vai mais, porque tem que reformar, quebrar, né, que é um processo mais complicado. Claro, dá para gastar menos? Dá, mas quando você fala em alto padrão, a gente está falando em imóveis e tudo mais de extrema qualidade. Então, vai esses 3.000 metros. Então, são fatores que essas informações o cliente tem que ter antes. E é aí que eu ajudo com o processo do home hunting, né? Eu faço toda essa análise, se a gente vê, se tem uma lista de 5 imóveis, eu consigo avaliar para ele quanto ele vai gastar com a reforma desses 5 imóveis e quais vão ser as necessidades, vantagens e desvantagens, né? Então, é uma informação legal. É legal acrescentar também que nós, né, da Real Smart, a gente faz esse processo com o incorporador. Então, quando ele está lá concebendo o produto, ele está numa determinada localização, ele está com uma ideia de volumetria, ele tem uma área privativa determinada para definir o produto. A gente define junto com ele isso, porque eu já peguei casos aqui, acho que com certeza você também já visitou casos assim, onde estava o produto certo na localização errada. Então, às vezes usou um acabamento muito premium, muito prime naquele empreendimento e não precisava. Então, acho que tem que ter esse tato também para orientar os incorporadores. Nem sempre um acabamento prime vai caber para aquele determinado empreendimento, né? Sim, o que acontece é que quem se prejudica é o incorporador, né? Porque daí ele tem que assumir aquele gasto, ele não vai ter aquilo em retorno financeiro. E Exatamente. outra coisa que acontece é o oposto. Então, é o empreendimento uma região super nobre e chega um empreendimento lá, às vezes até de empresas grandes e reconhecidas, e o empreendimento não é lá essas coisas. Então, também não é sinônimo de alto padrão, né, de prime, uma construtora que é extremamente conhecida. Claro que agrega valor porque ela tem um marketing forte e um nome forte. Mas às vezes tem incorporadoras menores que fazem numa escala muito menor e até por ser o próprio olhar do dono, que está ali acompanhando todos os detalhes, ele faz como se ele fosse morar. Então, o Exato. cuidado que ele tem, né? Ele pensa assim, eu não ia querer morar num apartamento com porcelanato, né, não tão bom. Eu vou colocar aqui o que eu teria na minha casa. Então, esse olhar também é importante, né? Você não ir só pelo marketing, só pelo, né, a divulgação maravilhosa, o lançamento maravilhoso. Eu acho que é ter mesmo essa paciência e o auxílio de alguém que vai te ajudar a encontrar aquilo que tem mesmo um valor real daquilo que foi investido na construção. Não comprar só pela etiqueta, né? Claro que etiqueta agrega, né? Então, Sim, mas não tem só hoje pela etiqueta, né?
Não, com certeza não. É saber olhar, porque tem sim incorporadoras, né? Obviamente eu não vou falar, mas que elas se posicionam como altíssimo padrão e quando você visita, não é tão alto padrão assim, né? Quem tem um olhar mais clínico consegue identificar a diferença. Sim, exato. Então, a pessoa tem que ter esse olhar bem crítico. Claro, quem compra está atento, mas ter mais atento, ou ter um suporte de alguém que vai te falar a verdade, né? Não um corretor que vai falar por cima porque o interesse é vender. Acho que o corretor também tem que ter essa consciência. Você tem que vender o que você tem que falar aquilo que realmente é, né? O cliente Sim, ele merece essa informação e você também o corretor se posiciona de uma forma melhor se consegue trazer essa informação exata, né? sim. E acaba, eu sempre falei isso, quando o corretor, que acontece, a gente entende que é um mercado difícil e que a venda ela não acontece todo mês, toda hora, né? Mas quando o corretor se posiciona de uma forma que ele se preocupa com o cliente, ele é honesto, ele não vende um imóvel só para aquele cliente. Porque normalmente aquele cliente que compra, se ele vai trocar de imóvel, ele vai procurar aquele corretor. Ou E ele vai entrar. ele vai indicar Uhum. esse corretor para um parente, para um amigo. Então, é importante essa mudança de cultura no mercado, sabe? Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, de mudar, de fazer parte dessa mudança de cultura. E a gente também, da Real Smart, ajudando os incorporadores, fazendo gestão comercial, também está ajudando a profissionalizar esse mercado. Então, a gente está a 2 minutos de encerrar aqui a live. Passou super rápido, nem vi o tempo passar, mas eu queria te agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado o convite. Acho que foi super enriquecedor. Queria até depois, se a gente puder, fazer uma planilhinha de valores bases para disponibilizar para o pessoal, para agregar conhecimento mesmo. E fica o Uhum. convite para outros assuntos. Fique à vontade, a casa sempre vai estar aberta para você. Legal, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar de tudo isso, né? Eu amo falar sobre isso, então foi super legal também essa experiência. Obrigada a todos que assistiram. Uma excelente Obrigada. quarta-feira, excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Legal. Boa noite. Até.